No dia 5 de junho se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente e parece até ironia que um marco temporal tenha sido aprovado essa semana pela Câmara dos Deputados. Uma decisão que abre as porteiras para o passar da boiada, a despeito do respeito à vida dos povos originários e da proteção do meio ambiente que diz respeito à vida de todos nós. Esse movimento no Congresso torna o Dia Mundial do Meio Ambiente e tudo o que o Brasil representa internacionalmente nessa pauta o assunto mais relevante de hoje. O Sala de Convidados mantém a tradição de fazer um programa celebrando a data, hoje com o desafio de refletir sobre o que está em jogo nas tramitações e movimentos políticos que podem atingir de forma irreversível a sustentabilidade do planeta. O Sala de Convidados começa agora. Na COP30, em 2025, todos os países vão falar: a meta que eu coloquei é boa o suficiente? Então você tem escassez de alimento no mundo em função dessas alterações de temperatura. O resíduo é todo aquele material que a gente pode dar uma reciclagem e o lixo é aquilo que a gente não pode aproveitar. Alimentos industrializados têm um impacto enorme na questão do plástico, tem um impacto enorme na questão da produção de poluentes. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, Cristóvão Barcelos, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT da Fiocruz, e participando da conversa remotamente, Luiz Augusto Galvão, Guto, pesquisador sênior do Centro de Saúde Global, o CRIS da Fiocruz. E Nato Tupinambá, a gente está aguardando a conexão com ele, pajé da aldeia São Pedro Uaiquirum, em Santarém, no Pará. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. O que você está achando dessa movimentação política, dessa aprovação do marco temporal? Manda um comentário aqui para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Não deixa de participar. Cristóvão, Guto, que bom estar com vocês aqui de novo. Quando a gente fala de meio ambiente, é super ótimo, maravilhoso ter vocês aqui com a gente, tão envolvidos nessa temática. E aí, Cristóvão, eu começo com você. Como é que você avalia essa movimentação, esse momento político que a gente está tendo? Parece que o meio ambiente é um produto ali a ser discutido de uma forma bastante responsável, às vezes, né? A gente tem que lembrar que as questões ambientais, elas sempre envolvem questões políticas, econômicas, sociais, e no Brasil essas questões são muito aguçadas, né? O Brasil infelizmente, tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo, uma diversidade biológica, ecológica muito grande, e a questão da representatividade, né? Quando a gente fala em questões ambientais, a gente sempre envolve conflito de interesse, né? Garimpeiros e indígenas, pescadores e a grande indústria da pesca. Esse conflito de interesse, infelizmente, nós temos pouca representatividade dessas pessoas que estão sendo mais atingidas pela poluição, pela degradação do ambiente, pelas mudanças climáticas. Então, esse debate fica muito difícil com a representação que a gente tem dentro do governo e também do parlamento, né, brasileiro, que infelizmente, ele é muito tomado por bancadas muito organizadas do agronegócio, né, como se diz, de um processo agressivo de destruição ambiental. Esse debate é muito necessário, a gente precisa pensar as questões ambientais como questões também que envolvem grupos muito vulneráveis e a representatividade desses grupos, a força desses grupos para preservar o ambiente de uma maneira saudável. E aí também é interessante a gente pensar que esse debate envolve o olhar sobre o Brasil do resto do mundo, né, Guto? Porque quando a gente está vendo tramitar dessa forma interesses econômicos que esquecem que isso também impacta a economia, a exportação, por exemplo, de um país que não preserva seu meio ambiente, também é impactada por essa discussão. Você vive fora do Brasil, como é que você percebe a aprovação do marco legal ou outros movimentos políticos no Congresso sob o ponto de vista internacional e o Brasil?
Bom, bom dia a todos, prazer estar aqui de novo no canal. Olha, a imagem do Brasil fora é uma imagem de um líder que tem que atuar e que tem que tomar suas responsabilidades. Esse é um pouco o grande ponto, né? É visto como um país que é demasiadamente grande, com uma história muito importante na área ambiental, foi sede das grandes reuniões mundiais de desenvolvimento sustentável, de saúde ambiental, e, portanto, se espera do Brasil uma liderança ativa, não só uma liderança passiva. Por outro lado, não é estranho para nenhum dos países grandes do mundo essa luta entre interesses econômicos e a questão ambiental. Isso é parte do processo, né? Parte do sistema que nós vivemos, e ninguém é estranho a isso. Portanto, existe um ambiente que acho um ambiente de apoio a que o Brasil tome as posições que têm que serem tomadas com o apoio da comunidade internacional. Acho que hoje o presidente Lula tem um grande apoio dos grandes países do mundo para tomar essa liderança e para dar um passo à frente. Nós vemos hoje um grande prazer, quer dizer, e nós vamos ver provavelmente nessa sessão, todo o arcabouço, o marco para dar esse grande passo está estabelecido. Nós temos grandes lideranças hoje em posições chaves. A ministra Nízia, a ministra Marina, são pessoas que inspiram confiança não só no Brasil, como fora do Brasil. E, portanto, dão condições de jogo. É como a gente fala no futebol. Tem condição de jogo. Agora temos que fazer o gol. Então, são duas etapas importantes. Eu acho que o Brasil está em condições de jogo, tem o drible, tem a jogada de meio de campo, vamos levar pernada, vamos dar pernada, e a coisa que agora é como é que a gente faz o gol. E acho que essa torcida pela seleção brasileira, do ambiente, ela é muito grande no cenário internacional. Existe expectativa em todos os meios, na área ambiental, na área de saúde, na área de comércio, na área da diplomacia. Existe uma grande expectativa do jogo que o Brasil vai fazer e de que seja um campeão dessa taça, né, que é a taça do desenvolvimento sustentável. Acho que a gente está nesse campeonato, é um jogador fundamental e existe uma torcida grande pelo Brasil. Agora, não é partida ganha. Isso aqui é um final de campeonato complexo, né? Ou é o final de uma etapa de campeonato complexo. A gente tem que se unir e tem que ter posições claras sobre isso. Por outro lado, existe eu diria, frustração e revolta muito grande de vários setores da sociedade que parece que ninguém está entendendo o momento que a gente está vivendo. Está todo mundo achando que voltou tudo ao normal. E a verdade é que nada vai voltar ao normal. Nós causamos uma mudança no mundo, no planeta, que é irreversível no nosso tempo de vida como ser humano na Terra. Nós estamos agora num novo momento com alterações que não são mais reversíveis e estamos continuando a fazer essas alterações como se nada tivesse acontecido, como se a gente tivesse 100 anos para conversar. E o tempo de conversa já passou. Então, existe uma certa irritação e surpresa de uma grande quantidade de representantes da sociedade civil, principalmente dos jovens. A gente conhece bastante o movimento da greve da sexta-feira pelo clima, e que é uma indignação dos jovens. Eu acho que os jovens, os mais afetados pelo clima, as populações mais pobres, estão indignadas com as lideranças, porque apesar de estar sendo feito muita coisa, ela ainda não é compatível com o nível de esforço que a gente precisa. Então, nem mesmo perdendo milhões de pessoas por uma doença que de uma forma ou de outra tem sua base e sua propagação na questão ambiental, por causa da viagem, por causa dos aglomerados de pessoas, por causa da desordenação urbana. Quer dizer, a gente pode sair aqui elencando inúmeros fatores ambientais que se juntam com a pandemia, mas parece que nem isso despertou a indignação no nível que deveria estar e a união no nível que deveria estar para reagir a esse problema. Então, eu acho que existem as duas coisas, uma grande torcida para o Brasil ganhar essa parada, mas também uma grande indignação pelo nível de resposta que ainda não corresponde ao nível do problema.
É final de campeonato, prorrogação, último minuto, o gol tem que ser favorável, né, Guto? É isso mesmo, não tem mais tempo para brincar, não. Por que precisamos de um dia mundial para celebrar o meio ambiente, essa casa de todos nós, tão abundante e comum a todos os habitantes do planeta? Um dia para lembrar que todos os outros são importantes quando o assunto é a preservação do meio ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela ONU há 51 anos, com o objetivo de criar uma postura crítica e ativa para os problemas ambientais. E todo ano é escolhido um tema específico para ser aprofundado. Em 2023, é hora de falar sobre as soluções para a poluição plástica. No mundo, são produzidos mais de 400 milhões de toneladas de plástico todos os anos. No Brasil, apenas 1,28% da produção vai para a reciclagem. A maior parte acaba poluindo rios, lagos e mares. Hermano Castro, vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, ressalta que uma meta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente é a redução global de 80% da produção até 2040. É uma meta ousada, né? Mas é possível, desde que os países realmente façam o que é necessário. E aí você tem alguns pontos. Primeiro, a substituição, né, de material plástico por outros materiais recicláveis. Isso é possível. Política de reuso também é uma política que pode reduzir o lixo, né, de plástico, né? A reciclagem, isso também é possível, né? Material plástico se tornar outras coisas no processo produtivo. Mas o plástico não é o único vilão dessa história. O planeta tem dado sinais visíveis de que algo não vai bem. O ar está mais poluído. A temperatura aumentou 1,15 graus desde o período pré-industrial. O aumento da emissão de gases de efeito estufa desde o século XVIII tem trazido graves consequências, entre elas o agravamento da fome. Então você tem escassez de alimento no mundo em função dessas alterações de temperatura. E essa escassez de alimento leva à fome principalmente para as populações mais pobres, né? As populações mais precarizadas, que diminui o seu acesso ao alimento. No mundo, 70% das emissões de gases de efeito estufa estão relacionadas à produção de energia. No Brasil, esse dado é diferente. O maior responsável é o desmatamento, com 50%. Apesar de um cenário desafiador para frear o aquecimento global, o Brasil tem estabelecido políticas para zerar o desmatamento e tem condições de liderar o tema de mudanças climáticas nos fóruns internacionais. Diferente do resto do mundo, né? A base da nossa energia vem de hidrelétricas e agora a entrada de eólica e solar. E na maioria do mundo eles ainda estão tentando parar de usar carvão, né? China, Índia, outros países. Então a gente está muito bem na área de energia, a gente tem que até melhorar, teríamos condições de ser um país muito campeão na área de energia. Para a secretária de Mudanças do Clima do Ministério do Meio Ambiente, a realização da COP30 no Brasil, que será sediada em 2025 em Belém, no Pará, reforça o compromisso do país de retomar as políticas de proteção ambiental enfraquecidas no último governo. E essa vai ser uma COP muito importante, uma reunião do Acordo de Paris muito importante, porque é quando a gente vai revisar as metas de todo mundo. Todo mundo já tem meta até 2030. Então, na COP30, em 2025, todos os países vão falar, a meta que eu coloquei é boa o suficiente? Pelo jeito não, porque o planeta está esquentando, então como é que a gente melhora a meta de cada um dos países? Para Hermano Castro, ainda é preciso avançar muito na preservação do planeta e da vida na Terra, não apenas com as políticas de redução de carbono, mas de enfrentamento, por exemplo, do uso de agrotóxicos na produção de alimentos, preservação dos povos originários. Nesse contexto, ele ainda destacou a importância de desmistificar o conceito de reforma agrária. E a reforma agrária significa terra para plantar, para que a nossa população possa plantar. Temos um grande conjunto de terras que não são produtivas ou que produzem de forma errada, né, com o uso de agrotóxicos. Então isso também é uma questão que o Brasil precisa avançar para que as populações do campo, a área rural, possam plantar e alimentar a população urbana, né?
e reduzir alimentos industrializados, né, que tem um impacto enorme na questão do plástico, tem um impacto enorme na questão da produção de poluentes. Então, assim, precisa inverter isso, né? Isso eu acho que é o caminho que o planeta precisa para ter uma vida mais saudável. E olha, eu volto aqui para o nosso debate já trazendo a participação da nossa audiência, o Rodinei, nosso telespectador, sempre com a gente aqui. Obrigada pelo seu encaminhamento aqui de comentário, Rodinei. Ele mandou para a gente pelo WhatsApp, compartilho com vocês, ele é aqui do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: nosso planeta possui sim microambientes, ecossistemas específicos, mas que estão interligados em um grande macroambiente. Parece redundância, mas é ênfase. Por isso, muitas vezes, quando interferimos excessivamente em microambientes, estaremos também interferindo para o desequilíbrio de todo o ambiente do planeta. Não podemos pensar em questões ambientais de forma isolada. Cristóvão, levo para você para refletir esse comentário do Rodinei. É interessante mesmo, porque a gente tem que ver o planeta como uma série de ambientes ou de ecossistemas muito interligados, muito interligados. A gente vê, por exemplo, a influência da Amazônia nas chuvas da região sudeste e sul, né? O El Niño afetando quase todo o clima de todo o planeta. E a gente precisa pensar nisso. Ao mesmo tempo, cada ecossistema desses, eles têm particularidades, os ciclos de matéria orgânica, de nutrientes, de vida dentro desses ecossistemas, que favorecem algumas atividades humanas e algumas devem ser realizadas dentro desses ecossistemas, outras não podem. Não podem. Por exemplo, a proteção do mangue, né? Historicamente, o Brasil tem um certo preconceito contra o mangue, vários deles foram destruídos, aterrados, e eles têm um papel importante na produção pesqueira, por exemplo. Agora, existem já alguns projetos que envolvem os pescadores na proteção do mangue, ou a terra indígena na proteção de alguns territórios na Amazônia. Essa vocação, digamos assim, de cada ecossistema é muito importante para a gente pensar. Inclusive, isso leva à questão do desenvolvimento tecnológico e da produção científica, né? Esse desenvolvimento tecnológico pode permitir a gente saber melhor como utilizar, não é deixar de utilizar. Né? Cada ecossistema desse tem um papel importante, como falou o Rodinei, dentro do planeta. Mas é como ele pode ser utilizado, como não deve ser utilizado, para a gente preservar as funções, digamos, de cada um desses ecossistemas e extrair deles o que a gente pode e deve do ponto de vista econômico. Na Amazônia, por exemplo, e no Pantanal, a biodiversidade é riquíssima, que precisa ser apropriada pela ciência para uma produção que gere renda, que gere algum recurso local, que mantenha a sustentabilidade desses ecossistemas e, ao mesmo tempo, se inclua dentro da economia mundial sem causar grandes danos locais. É muito interessante a gente refletir realmente essa fala do Rodinei, porque a gente percebe, como o Guto falou, depois de uma pandemia que tem relação com as questões do meio ambiente, porque vem do meio ambiente, da interação com o animal, né? E de repente a gente passa por essa pandemia e não olha para isso, continua desmatando, continua queimando, né? E aí tem uma questão interessante, Guto, porque pela primeira vez agora na história da Convenção Quadro sobre o clima, sobre mudança climática da ONU, na COP28 em dezembro vai ser realizada uma sessão, isso foi uma coisa que você trouxe para a nossa produção que eu achei muito interessante, né? Vai ser realizada uma sessão oficial sobre saúde e clima. Eu te confesso que eu fiquei impressionada com essa informação, porque parece tão elementar, né, fazer, de fato, discussões apontando nessa direção, e a ministra Anísia vai integrar um painel de ministros que vai preparar essa sessão. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e a importância da gente começar realmente, explicitamente, falar da relação clima e saúde, né? Não, sem dúvida nenhuma, essa foi o ponto de maior comemoração da comunidade de clima. O Cristóvão deve provavelmente ter visto e participado dessa comemoração. Isso é uma luta nossa desde
desde sempre, né? Eu estou nessa questão do clima desde 86, a gente começou a falar disso ainda aí no Rio de Janeiro, com o deputado Mink e Pinguelli e outros aí, e tentamos influir na 92, na própria convenção, de ter um capítulo especial de saúde, sempre foi não rejeitado, mas sempre foi dito que isso era uma questão associada, social, etc., e que não existia essa clareza de que tinha que ser tratado à parte, com um foco especial. Parece que finalmente chegou a hora, a gente tem que agradecer a comunidade internacional em relação a isso, particularmente acho que o papel da Organização Mundial da Saúde, da doutora Maria Neira, que é a nossa diretora lá em Genebra, e também da Inglaterra, na COP26, foi muito importante o impulso que se deu a isso, então finalmente vai ter, dia 13 de dezembro, já marque na sua agenda. Não importa onde você esteja, vai ser um dia muito importante para a saúde pública mundial. E sem dúvida nenhuma, o Brasil tem muito a dizer sobre isso, nós temos uma tradição grande de trabalho, já somos referência, o próprio trabalho do Cristóvão, o Observatório, é hoje uma referência mundial, regional, de como interferir, como trabalhar essa questão de clima e saúde. Então, acho que a gente vai ter muito o que falar nessa oportunidade. É uma desses avanços importantes. E também é importante dizer que a gente vê a fala da secretária Ana Toni e do vice-presidente Hermano Castro, e a gente vê que nós estamos com as pessoas certas, no lugar certo. Então, isso é muito importante também de entender que nós temos lideranças hoje para ter um processo muito bonito de jogo do Brasil, de marcar esse gol, né? 1-0. Eu queria também comentar sobre a afirmação do Rodinei. Acho que eu dou 2 ou 3 cursos aqui na Georgetown sobre mudança climática e saúde, sobre saúde ambiental, e eu sempre começo com uma frase do João Muir, que é um dos grandes ambientalistas americanos que começou com toda a questão dos parques nacionais, enfim, do ambientalismo há 200 anos atrás, não, 100 e poucos anos atrás. E ele dizia, quando eu toco uma árvore, eu toco o resto do mundo. E isso acho que é a coisa mais importante da gente entender no ambiente. Qualquer coisa está associada. Só para dar um exemplo, uma única colônia de fungos embaixo da terra pode ser maior que Copacabana inteira. Então, tudo está conectado, é impossível não estar conectado e a gente tem que entender que nós somos parte dessa grande conexão. E esse acho que é o grande desafio da saúde pública moderna hoje, é entender essa conexão, compreendê-la, aprender desses grandes episódios que estão nos dando na cara como a pandemia e ver como é que a gente atua à frente. Eu acho que 13 de dezembro vai ser uma grande data, é uma data histórica e que vai marcar para sempre esse processo de saúde ambiental e uma marca também de ver quanto tempo leva, porque esses processos são muito longos. Você imagina, essa conversa de clima e saúde começou em 92, a gente passando documentos sobre clima e saúde para dentro da conferência, na época eu já estava na OPAS, pegando textos de colegas do Brasil, traduzindo na máquina e fazendo circular para ver se convencia as lideranças. E mesmo assim, são 40 anos, né? Praticamente, para poder fazer esse gol. Então, não é uma jogada fácil, é um meio de campo complicado. A gente tem que estar bem preparado, tem que estar bem posto, tem que ter fôlego, tem que ser que nem Éder Joffre, o Muhammad Ali, quer dizer, ser bom de levar pancada e sobreviver até ganhar a parada. É muita luta, né? É interessante, Cristóvão, trazer um pouco os achados do observatório ao longo da pandemia, né? Vocês fizeram um trabalho excelente e muito necessário para a contenção da pandemia, né? Se você puder trazer um pouquinho para a gente, o que você destacaria como um achado que comprova aí tudo que já se sabe, né, sobre a relação da saúde com o meio ambiente? Acho que a gente ganhou protagonismo nisso por uma experiência bastante forte que temos com o manejo de dados. Não se pode tomar nenhuma decisão acertada, adequada, oportuna, sem dados, né? E na pandemia aconteceu isso, né? A gente percebeu logo de início
que estava se expandindo na Amazônia com uma velocidade muito maior do que no resto do Brasil, que o Sul estava sendo mais ou menos poupado, mas que a onda de Covid vinha depois de alcançar o resto do Brasil. Esse mapeamento mais detalhado e baseado em dados que existem no Brasil, existem em grande parte do mundo, isso é muito importante. Além disso, eu destaco também o papel não basta dado, precisa a gente interpretando o dado, porque nós o tempo todo, agora com a internet e facilidade de entrada e de postagens em redes sociais, a gente tem um trabalho enorme com o combate à fake news. As fake news, elas, não só fake news, mas a desinformação em geral, levam a um sentimento de que nada está acontecendo, o negacionismo, e também, do outro lado, tudo pode acontecer. Uma certa incerteza que se passa entre quem ouve e quem participa das discussões, por redes privadas ou por redes mais públicas, mais abertas da internet, e que tudo pode acontecer, então não temos nada para fazer. Eu acho que essa mediação do pesquisador, das instituições, inclusive da Fiocruz, que o Guto lembrou, essas pessoas, esses bons jogadores, né? O bom jogador, ele vê a oportunidade e ele entende um contexto novo que está acontecendo. É importante transmitir também essa ideia para a população, digamos, leiga, eu não gosto muito dessa palavra, mas a população que está tentando participar de um debate internacional importantíssimo, complicadíssimo. O que se pode fazer? O que se deve fazer? E essa interpretação de dados é muito importante. E para isso a gente não basta o trabalho do nosso observatório, precisa de uma rede forte, com relacionamento intenso entre vários pesquisadores de todo o mundo, e muito dentro do Brasil, para tentar interpretar esse dado, saber o que está acontecendo e atuar no momento certo, da maneira certa. Até porque Cristóvão Barcelos não interpretou uma informação porque se interessou ontem por um determinado tema, né? Eu acho que é importante dizer isso. Muitas vezes, os debates na internet, as pessoas acham muitas coisas sem uma bagagem de leitura super importante. Olha, gente, a gente continua aguardando, tentando a conexão com o pajé Nato Tupinambá. A gente gostaria muito de ter a participação de uma representação dos povos originários no programa de hoje, por isso a gente vai continuar tentando. E no próximo bloco, a Fiocruz faz o dever de casa na reciclagem do lixo. A gente vai mostrar essa iniciativa. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Comigo no estúdio para essa conversa, Cristóvão Barcelos, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Luiz Augusto Galvão, o Guto, pesquisador sênior do Centro de Saúde Global, o CRIS, da Fiocruz. E a gente segue tentando a conexão com Nato Tupinambá, pajé da aldeia São Pedro Uaiquirim, em Santarém, no Pará. E você que ainda não participou do programa hoje, manda aqui suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Na sede da Fiocruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, um projeto de coleta seletiva contribui com a preservação do meio ambiente. O lixo traz inúmeros impactos ao meio ambiente. A contaminação do solo e da água pelo chorume, o entupimento de bueiros, o aumento da liberação de gases de efeito estufa. Aqui, em Manguinhos, na Fiocruz, um projeto que existe há 15 anos se preocupa com a destinação correta de resíduos e reduz prejuízos ao meio ambiente. O resíduo é todo aquele material que a gente pode dar uma reciclagem ou um reaproveitamento a ele. E o lixo é aquilo que a gente não pode aproveitar, como, por exemplo, fraldas descartáveis, papel toalha sujo. Então aqui o que é resíduo vira? O que é resíduo aqui vira renda, vira
matéria-prima novamente para a produção de novos materiais. Papel, plástico, vidro, metais. Na Fiocruz, o que poderia parar em aterros sanitários é recolhido pelo carrinho da coleta seletiva em 99% do campus ou elevado pelos próprios funcionários até a central de saneamento da instituição. E é nesse local que são separados e doados para reciclagem. Aqui acontece a separação, né, segregação dos resíduos recicláveis, plástico, vidro, e aí tem a pesagem, que é como controle nosso, né, que nós temos que fazer, e depois esse material é ensacado e entregue para a cooperativa de catadores. Com esse trabalho, no ano de 2022, por exemplo, nós destinamos para a cooperativa de catadores 388 toneladas de resíduos recicláveis, em todos os tipos, né, de papel, plástico, vidro, metais. E esses 388 toneladas deixaram de ir para o aterro sanitário e também foi revertido em renda para as cooperativas, né? A cooperativa teve, em média, um retorno financeiro de R$260 mil para ser distribuído aos seus cooperados. Que a cooperativa que trabalhou com a gente em 2022 tinham 17 cooperados que dariam uma renda mensal em torno de R$1.400. Já os resíduos orgânicos, como restos de alimentos crus e materiais provenientes de podas, como galhos de árvores, têm um outro destino: a compostagem. Que é o primeiro passo de onde chega a matéria orgânica e a gente vai trabalhar para que essa matéria orgânica seja reciclada, né? Que ela seja transformada em um adubo orgânico para ser utilizado em produção de mudas, para enriquecimento do solo. Esse material orgânico ele vai ser depositado aqui em pilhas, e vai ficar uma equipe tratando ela, revirando ela, né, que tem que ter controle de temperatura e tal, para que os micro-organismos se sintam bem, se reproduzem e vá fazer a decomposição dessa matéria orgânica. Após aproximadamente 90 dias, o material está pronto para ser peneirado. O resultado final é um composto rico em nutrientes, destinado à produção de 10 mil mudas mensais, plantadas no horto da instituição e incorporadas nos jardins do campus. E como diria o químico Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Um trabalho biológico de cuidado e preservação. Em 10 anos, o projeto evitou a emissão de 440 mil quilos de CO2 na atmosfera. Com esse nosso trabalho, nós evitamos todo esse transtorno para o meio ambiente, né? Preservando ainda mais. Quando eu assisti essa matéria pela primeira vez e que a gente traz essa questão do lixo, né, que é super importante, e é a questão do descarte do plástico, é o tema central esse ano do Dia Mundial do Meio Ambiente, me veio uma percepção com o que a gente está vivenciando aqui no Brasil, Cristóvão, de que, caramba, é um tema enorme, mas ele parece até pequeno quando a gente vê o marco temporal atravessar a votação na Câmara dos Deputados, né? Eu queria voltar um pouquinho nesse tema do marco temporal, o que ele representa, na sua opinião, para o meio ambiente e que consequências você imagina que vai trazer caso ele de fato chegue ao final dessa tramitação sendo aprovado de forma negativa para o meio ambiente? É preocupante, né? Primeiro, assim, marco temporal, em que tempo? A gente precisa lembrar que antes de 1500, o Brasil todo, o território atual brasileiro, era todo terra indígena. Todo. Depois disso, houve a ocupação da costa, um pouco da entrada de os famosos bandeirantes, infelizmente, entrando e devastando e causando epidemias e até assassinato de indígenas. E os poucos indígenas que restaram foram se deslocando para lugares mais ermos, né? Dentro da região sul, sudeste, nordeste, existem pouquíssimas terras indígenas, né? Então, a gente vê uma concentração de terra indígena muito grande ainda na Amazônia, um pouco no centro-oeste, mas que tempo nós vamos considerar? Esse projeto de marco temporal, ele considera 1988 como a data inicial.
de toda... Quem estava localizado e demarcado, delimitado em 1988, poderia ser considerado área indígena e, portanto, legalizado. Ou seja, quem não tinha conseguido nem levantar a bandeira ainda, mas estava ali precisando demarcar a terra, está fora, né? Exato. E a gente precisa lembrar que uma das perversões desse novo marco temporal é que uma aldeia, um pequeno aglomerado de populações indígenas que não tem mais ocas, não tem uma caracterização mais primitiva do que era a vida indígena, pode deixar de ser considerada terra indígena. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Nós podemos ter uma perda gigantesca dessas áreas de proteção. A gente precisa lembrar também que o que a gente chama, fazendo um link com a questão do plástico, reciclagem, o que a gente chama de economia, nós urbanos, está muito ligado a dinheiro, mas os grupos indígenas têm lá sua economia, que é de extração, que é de pesca e de proteção a alguns ambientes, a alguns produtos, né, que são muito interessantes para nós e que eles têm um papel enorme nisso. A gente vulnerabilizar esses grupos indígenas, automaticamente nós entramos numa cadeia perversa de destruição do território, de perda de direitos e também da biodiversidade e áreas de proteção ambiental. Guto, te convido a comentar também sobre o marco temporal e também trazer a resolução da saúde indígena aprovada em Genebra, que você estava comentando aqui enquanto a gente aguardava o intervalo aí do programa. Na verdade, foi bem interessante ouvir lá em Genebra o CEO da COP28, que vai ter o primeiro dia de saúde e ambiente, agora dia 3 de dezembro, dizendo que 80% das áreas preservadas no mundo são áreas indígenas, provando a importância, um pouco do que o Barcelos acabou de mencionar, da importância dos indígenas na preservação, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão muito importante, a preservação das populações indígenas, o papel que eles têm tido, né, historicamente, na questão da preservação ambiental. O marco temporal, eu tenho uma dificuldade grande, porque qual é a evidência, né? Por exemplo, essa evidência de que 80% das áreas preservadas são áreas indígenas é uma evidência científica, é uma evidência histórica, tem informação, está disponível, é comprovável. Qualquer uma pessoa do mundo pode ir lá e comprovar essa informação. Qual é a evidência que nós temos? Que em 88 tinha alguma coisa diferente que justifica você colocar como um marco, que a partir daí muda. É isso que, para mim, a primeira pergunta, eu sinto muito, a gente tem um viés científico, qual é a evidência de que alguma coisa mudou, né? Nós estamos passando esse mês, agora de maio, a Comissão de Estratégia Fria acabou de considerar 1661 ou 1964 como os 2 anos do Antropoceno. Por quê? Porque existe uma evidência, né? A evidência da grande mortalidade da colonização, que marca um status da Terra, ou 64, a bomba atômica, que marca outra grande, o que ficou na questão atômica. Então, quer dizer, você tem você tem uma evidência para poder tomar uma ação dessa natureza. Então, para mim, a primeira pergunta que fica é essa, do ponto de vista de qual é a evidência de qualquer uma dessas atitudes. Obviamente que não faz nenhum sentido historicamente, né? É uma população que estava aí, tem os seus direitos e como população tem que ser respeitada. E aí é que eu acho que foi muito importante a apresentação dessa resolução pela ministra Anísia, uma resolução sobre saúde indígena. Esse ano são 75 anos de Organização Mundial da Saúde e não existia nenhuma resolução sobre saúde indígena no âmbito da Organização Mundial da Saúde, o que também faz ver a pouca atração e a pouca atenção que tem sido dado a esse tema, não só no Brasil, mas do ponto de vista global. Então, eu acho que a questão da saúde pública é como é que você entende
que existe um tratamento diferenciado que tem que ser feito aos povos indígenas, que tem que ser entendido de uma forma diferenciada, que tem que ser tratado de uma forma diferenciada e que, fazendo isso, nós vamos aprender e o mundo vai crescer, o mundo vai estar melhor. Não é só fazer isso por uma questão de necessidade técnica específica, porque tem uma peculiaridade de doença ou disso. Não é só isso por uma questão de ser um governo mais humano ou menos humano. É fazer isso porque todos nós vamos crescer. Na medida em que a gente rever esse erro histórico de não ter prestado atenção nessa questão e na importância que existe do respeito aos povos indígenas e da sabedoria que eles trazem em muitos aspectos, como, por exemplo, a preservação ambiental, é uma questão central para todos nós, né? Então, eu acho que essa resolução é histórica, marca um momento histórico. Esse ano é um momento histórico, que o Brasil tem jogado muito bem. Nós marcamos já um gol, já estamos 1-0 com essa resolução da saúde indígena, já marcamos um gol fantástico da ministra Nízia, do secretário de saúde indígena. Foi um momento muito emocionante e acho que dá um posicionamento estratégico para o Brasil muito grande para 13 de dezembro poder falar sobre isso, né? E acho que a Fiocruz teve um papel importante nisso e vai ter um papel importante mais à frente em continuar desvendando essas evidências e colocando na mesa as evidências, como faz o Observatório e como fazem outros. Só para te dar um exemplo da importância que tem a Fiocruz na geração de evidência, feito um estudo internacional profundo, encomendado pela Wellcome Trust, uma agência de financiamento de pesquisa multibilionária. Eles fizeram um estudo de 2 anos, identificaram o SIDAX, que é o centro de dados da Fiocruz na Bahia, como o único centro no mundo que tem capacidade para integrar as informações de clima com as informações de saúde. E acabam de aprovar um grande, o Cristóvão, como eu, somos parte da assessoria ao Maurício Barreto, que é o coordenador do projeto, e integrar um grant para que faça isso. Isso não é só um exercício acadêmico e não é só um exercício acadêmico do Brasil. Essa é uma iniciativa que vai responder a uma questão científica global sobre como integrar saúde e clima, saúde e ambiente, liderada pela Fiocruz. Então, só para você ter uma ideia da magnitude da responsabilidade, isso eu vejo como uma responsabilidade enorme nossa de como responder a isso de forma efetiva, baseada em ciência, e nós temos todas as condições. Então, eu só queria dar esse exemplo. E isso tudo questiona, né? Para mim, é sempre muito difícil entender essas decisões têm uma evidência clara. São as mesmas decisões que a gente viu na pandemia, que sem levar em consideração as evidências, você pode tomar decisões que custam vidas, né? Custam, ao final, aquilo que nós dedicamos a nossa vida na saúde pública, que é salvar vidas. Então, é muito contraditório para nós essa questão. Eu queria trazer um gancho aí de uma das questões que o Guto colocou, Cristóvão, sobre essa representatividade que muitas vezes vem sendo afrontada e que o presidente Lula, assim que tomou posse, das suas primeiras ações foi a criação do Ministério dos Povos Originários, o fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente e também citado anteriormente pelo Guto, a gente vê pessoas que realmente defendem essas causas ocupando cadeiras para fazer essa defesa, o que não acontecia no governo anterior, pelo contrário, né? Muitas vezes pessoas que tinham histórico de afronta ao entendimento do que é a importância do meio ambiente ocupavam um espaço que deveria defendê-lo, né? E aí eu gostaria de trazer a importância ontem, nós estamos gravando esse programa na quinta-feira ao vivo, para quem estiver vendo a reprise, a gente ontem viu a aprovação da medida provisória que trouxe a criação do Ministério, principalmente do Ministério dos Povos Originários, e que sim, firmou-se a permanência deles, mas o quão importante é a existência desse Ministério, que não é somente acenar com um espaço de representatividade, mas trazer para dentro do Executivo um olhar de políticas que podem ser criadas, né? Isso, e políticas transversais. Como falou Guto, a questão indígena tem que estar dentro do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, no Ministério do Desenvolvimento e de diversos, tem que transpassar
todas essas políticas públicas, políticas sociais. Só uma frase que eu acho muito importante para a gente lembrar da questão da representatividade. As populações indígenas aldeadas no Brasil não chegam a 1% da população geral. Então, isso não quer dizer que a gente tem que ter 1% dos deputados indígenas. Essa representação... A gente poderia, mas não é isso que está sendo reivindicado, mas 1% né? não consegue mobilizar o necessário para a gente transformar... Tem que ter mais, né? Tem que ter muito mais. E uma frase que tem sido repetida muitas vezes e que eu acho muito importante a gente lembrar, todo brasileiro tem sangue indígena. Alguns nas veias, outros na alma, outros na mão. Essa frase eu acho que mostra alguma identidade que nós temos com... Nós mesmos, dentro das grandes cidades, temos que reconhecer o papel importantíssimo que tiveram os índios na preservação da biodiversidade, na preservação de algumas áreas ambientais e de alguns ecossistemas, e compreender eles e falar a favor deles. Nós aqui temos, ou no sangue, ou na alma, ou nas mãos sujas, essa responsabilidade, como falou o Guto, com a questão indígena. O Brasil já teve, desde Rondon, os bandeirantes, diversas políticas com as populações indígenas. Algumas políticas dessa de extermínio, outra de integração, uma integração um pouco danosa também, de transformar todos em habitantes... como se fossem pessoas qualquer, né? dentro da massa da população brasileira. Hoje em dia, eu acho que a gente tem uma visão diferente, tentando entender as particularidades dos índios, a economia indígena, a organização social indígena e essa solidariedade que é necessária, além da representatividade. A representatividade é só o começo, né? Porque para poder pensar realmente essas políticas, né, Guto? Assim, a gente precisa dessa representatividade para esse pensamento transversal, mas também para poder avançar com políticas efetivas. A gente está tentando ainda a conexão com o Pagé e eu acabei de confirmar aqui para a minha diretora, se ele entrar nos últimos minutos do programa está valendo a pena para que a gente possa ouvir o sentimento da população, ele como representante dos povos originários com relação a esse momento. E aí, Guto, enquanto a gente aguarda a entrada do Pagé, eu queria trazer uma questão que foi colocada pelo vice-presidente da Fiocruz, o Hermano Castro, na matéria lá no Bloco 1. Ele fala da reforma agrária, como ele sugere que se desmistifique o conceito de reforma agrária. Países liberais do mundo, em várias partes do mundo, fizeram a reforma agrária, inclusive os Estados Unidos, né, que é uma representação de economia liberal. E quando parece que a gente está falando de assuntos desconexos, inclusive com os povos originários, mas a reforma agrária é uma forma de distribuição, de produção saudável de alimentos e de preservação do meio ambiente. Eu queria um comentário seu a respeito disso. Essa questão agrária, ela é intrínseca e com a questão ambiental. Ela também é intrínseca com uma questão de soberania. Esse é um problema grave que nós também não estamos enfrentando. Só para te dar um exemplo, a soja, ela é 70% água. A carne bovina é 60% água. Quando você exporta soja, exporta carne, você está exportando água. Essa água não volta. Então, você está expoliando de uma forma não coletiva, né? Não necessariamente bem coletivo, lógico que uma parte disso regressa como imposto, etc., mas você não está usando o bem coletivo para o bem coletivo. Desculpa ser um pouco de cacofonia, mas você não está usando alguma coisa que é coletiva, que é um bem de todos nós, para favorecer todos nós, né? E nunca mais vai voltar. Então, e por que isso? Por causa do modelo agrário que você tem, que permite esse tipo de distorção. Então, essas correções do modelo agrário, elas foram feitas no mundo inteiro, né? Onde você começa a ver
qual é o objetivo coletivo importantíssimo do agronegócio. Eles têm um fator, é um setor fundamental no mundo inteiro para qualquer economia, não é peculiaridade do Brasil. Mas como você faz isso modernamente, eu acho que é a grande questão, porque tem implicações diretas para a questão ambiental e também para a saúde, pela questão nutricional, como o Hermano levantou. Guto, vou passar aqui uma pergunta para o Cristóvão, porque a nossa produção está trazendo o Nato Tupinambá, o pajé, para a nossa conversa. Enquanto isso, Cristóvão, queria reverberar essa questão da reforma agrária com você também e o quanto que ela é importante para a preservação do meio ambiente. Enquanto isso, a gente está conectando aqui o pajé com a gente. Existem vários tipos de agricultura, né? O Guto lembrou que o agronegócio é importante. A soja move outros tipos de produção, como a produção até animal, é usada muitas vezes para alimentação animal. Mas existem outros tipos de produção agrícola que são vocacionalmente pequenos. São pequenas propriedades, muitas vezes familiares, produção de hortaliças, de animais, pequenos animais, e de uma forma limpa, digamos, sem uso tão intensivo de agentes químicos, que deve ser incentivada. A reforma agrária, como? Para quem? Né? Com apoio tecnológico, desenvolvimento de sementes apropriadas, irrigação, muitas vezes, para pequena produção com maior sustentabilidade, né? Como se diz, sem o uso de grandes insumos e produzindo alimentos mais saudáveis, com menos plástico, com menos agrotóxicos, etc. Esse tipo de reforma agrária seria muito necessária no Brasil. E a gente não vê, infelizmente, essa discussão ser tomada a sério. Isso faz bem para a economia brasileira como um todo, né? Não é uma questão só de proteção social, de dar alguma forma de vida digna para as pessoas do campo, mas é também outra maneira do Brasil se posicionar na economia mundial, né? Essa visão mais estratégica, infelizmente, está faltando dentro do debate ambiental, econômico brasileiro. Deixa eu ver aqui como é que está a nossa conexão com o Nato Tupinambá. Ele já está conectado, a gente consegue a imagem dele. Pajé, que bom te ver, Pajé, que bom. A gente está na reta final já do programa, mas eu achei muito importante a sua entrada. A gente quer te ouvir, vamos ver se a gente está te ouvindo bem. Mas eu já lanço para você uma pergunta bem básica, assim, para a gente finalizar o programa mesmo, para a gente chegar ao final do programa. Qual é o seu sentimento do povo que você representa nesse momento, com as últimas notícias, a aprovação do marco temporal e também com todas as discussões no Congresso que vem fragilizando demasiadamente um posicionamento representativo dos povos originários? Você me ouviu? A gente... Há 523 anos nós temos uma luta constante, né? Nós somos sempre alvo dos nossos inimigos. Nossos inimigos eles dão uma de cordeiro, né? Se veste de cordeiro, entendeu? Para nos atacar. E a gente tem vários tipos de enfrentamentos, né? E o que eu vejo aqui na minha região, aqui do Baixo Tapajós, é que o meio ambiente que nós vivemos, junto com outros povos que compõem a Amazônia, é um meio ambiente em que a gente tenta preservá-los, né? A gente tenta buscar esse meio de como preservar o meio ambiente. Esse meio ambiente, hoje, com essas últimas notícias que a gente acaba vendo, o que está acontecendo, entendeu? A gente se torna-se muito difícil e tenebrosos para a gente, porque é o fim. Porque se abre um leque para que as terras que não foram homologadas e que não foram reconhecidas
antes de 1988, quando foi feito o documento, a gente não tem direito, né? E não foi feita uma pesquisa com muito cuidado, né? Então, por exemplo, o que não resta como meio ambiente é a nossa casa que nós estamos morando, que é a Amazônia, que é a floresta, que é esse céu do indígena, que é esse céu que nós contemplamos, que é a água, que é a floresta, o ar, né? Os encantados para nós, o meio ambiente é dessa forma que nós olhamos, entendeu? Os encantados, eles estão presentes, o nosso céu é isso, onde nós vemos nossos encantados dentro do meio ambiente saudável, onde tem a água saudável, onde tem uma floresta intacta, onde tem um lugar seguro para a gente estar, né? E hoje o que a gente vê muito, de modo geral, assim, são os nossos rios doentes, né? São nossas águas comprometidas, com vários tipos de resíduos, né? Com vários tipos de lixo jogado dentro das águas, com vários tipos de situações que a floresta vem enfrentando, de desmatamentos, derrubadas, queimadas, e as nascentes vão morrendo. Então, tudo que para nós é sagrado, tudo que para nós é importante, manter a vida da floresta em pé, ter esse meio ambiente conservado, para muita gente é riqueza, é dinheiro, né? Aquilo onde nós olhamos como o céu, que é os nossos encantados, que estão debaixo da água, que estão debaixo da terra, se tornam riqueza. A madeira tirada de dentro da floresta, depois de serrada, se torna dinheiro, né, para os grandes capitalistas. E para nós isso aí é sagrado, né? E nós olhamos dessa forma. E a gente tem... ainda nos resta que o presidente Lula ele pode vetar isso. É o último recurso que nós temos ainda, né? Então, o meio ambiente hoje ele está desse jeito, dessa forma, que o nosso rio, por exemplo, aqui no rio, o rio Tapajós, a maior parte dos peixes, né, eles estão já com um grau alto de mercúrio e que serve de alimento para nós. Então, esse é um grande sinal dos desastres que está acontecendo lá no Alto Tapajós. Lá onde estão nossos parentes Munduruku, quando a Alessandra grita, dizendo que estão matando nossos filhos, é porque os nossos filhos são o presente vivo hoje. Nós pensamos sempre no presente, não... Para nós não existe viver um momento de futuro, nós vivemos o presente. Então, vamos preservar Pajé, para os nossos filhos. Pajé, com essa sua fala, eu preciso, infelizmente, encerrar o programa. A gente vive em contato com o Pajé na Tupinambá, ele é uma figura conhecida aqui no Canal Saúde, já fizemos documentário com ele e, infelizmente, hoje a gente teve uma questão com a conexão, mas a gente vai ter oportunidade de chamar novamente. Acho que a sua fala encerra muito bem esse programa. Ouvir a sua voz em representação dos povos originários para a gente foi muito importante. Quero te agradecer muitíssimo e que vocês continuem lutando, porque nós daqui vamos também fazer a nossa parte. Quero agradecer também Guto, Cristóvão pela participação no programa de hoje. Muito obrigada. E a gente vai se ver de novo com essa pauta sempre urgente. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. A gente se encontra na próxima semana com um assunto relevante para você. Até lá.